Século News está de volta. Hoje nós estamos apresentando histórias de amor, solidariedade e fé. Esses três ingredientes o pessoal da Toca de Assis tem de sobra. A instituição trabalha há anos junto a moradores de rua. E nesse ano, nos meses de isolamento, eles se desdobraram para continuar cuidando das pessoas que vivem em situação de rua. Se receber alguma coisa, tem que ter o contato na proximidade. Muitas pessoas deixam de ajudar a gente com medo desse vírus. O ano de 2020 vai ficar para a história, não é mesmo? A pandemia mudou a vida e a rotina de muita gente. Se para você que tem casa, sua vida mudou, imagina para aqueles que não têm onde morar e vivem nas ruas. Lá no início da pandemia, em março, a recomendação era ficar em casa, lavar bem as mãos e usar máscara. Mas e eles, que são privados disso tudo? A população em situação de rua está entre as mais vulneráveis na pandemia. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no Brasil a população em situação de rua cresceu este ano, ficando ainda mais exposta à Covid-19. Em março, por exemplo, quase 222 mil brasileiros diziam morar nas ruas. Mas com a crise econômica agravada pela pandemia, esse dado pode ser ainda maior. A análise constatou que a maioria dos moradores de rua está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste, Nordeste e Sul do país. Na capital paulista, a população de rua aumentou 53% em 4 anos. Saltou das 15.900 pessoas em 2015 para mais de 24 mil pessoas em 2019. Mas e quando o novo coronavírus chegou à cidade mais populosa do Brasil? De acordo com a Prefeitura de São Paulo, de abril a julho, 286 pessoas em situação de rua foram diagnosticadas com a Covid-19 e 28 morreram da doença. E em Campinas, no interior de São Paulo, a situação não é muito diferente, não. Uma pesquisa divulgada pela Prefeitura da cidade em fevereiro deste ano, portanto antes da pandemia, revela um aumento de 10% ao ano na população em situação de rua aqui na cidade. Em 2016, eram 623 pessoas nessa situação. Já em 2019, esse número saltou para 822 pessoas. E com a chegada da pandemia, é claro que esses números pioraram. Com a finalidade de aliviar o sofrimento dos que moram nas ruas, os irmãos da Toca de Assis, fraternidade que nasceu dentro da Igreja Católica, atendem pessoas em situação de rua, levando alimento e palavras de conforto até elas. Mas, como tudo nesse ano foi adaptado, a pandemia também comprometeu o atendimento prestado por esses missionários. Quando a pandemia ela começou, a gente foi percebendo durante o mês de março, e isso acrescentou em abril, que o número ficou entre 25, chegou ao caso de 60 pessoas batendo na nossa porta. A gente também percebeu que não tinha só morador em situação de rua, mas eram famílias que estavam famintas atrás de uma alimentação. Pessoas que prestavam atendimento nas ruas, por medo, deixaram de ajudar no início da pandemia. Mas esses missionários não. E a Toca de Assis, ela, dentro de toda a questão sanitária, de resguarde, mas é aquele público que a gente já trabalha, qual a gente foi fundado para isso. Lógico que a gente teve um receio, mas confiou e foi ao encontro. Tem um fato, que esse fato foi que mais mexeu comigo, então foi quando a gente sentou para analisar. Foi quando eles disseram assim, nos primeiros inícios da pandemia,
eles comentavam entre si, eu fiz assim, todos nos abandonaram, mas a toca vai passar hoje aqui, porque eles não vão nos abandonar. Com o impacto econômico e o aumento do desemprego gerado pela pandemia, a Toca de Assis inovou para ajudar os necessitados. Aqui em casa mesmo, houve também coisas que não era tão comum, o número crescente de pessoas buscando cesta básica. Na pandemia, a gente percebeu esse braço, né, de fazer cestinhas básicas para as famílias que tinham necessidade de suprir a necessidade porque estavam desempregados. Além de ajudar com alimento, os missionários tiveram a difícil tarefa de conscientizar e orientar a população de rua sobre os perigos da doença. Olha, durma mais distante, não durma muito próximo. Observa esses sinais, uma febre, uma tosse, uma falta de ar, uma gripe que não está sendo curada. Procura os equipamentos públicos de saúde, não deixa que esse sintoma vá muito além. Irmão Carlos explica que uma das finalidades da Toca de Assis é construir laços de amizade. Tenho vários amigos em situação de rua que eu não mais vejo como morador em situação de rua. Eu vejo meus amigos em situação de rua por esse vínculo, né, que foi pela alimentação. Mas isso não é o primórdio, não é a característica da toca, é vínculo mesmo. É ser amigo, é conversar, é sentar, é olhar dentro dos olhos, é dialogar, é escutar a história dele, dar as risadas com eles, é ir no passado, é viver o presente com eles, essa troca mesmo de amor fraterno, sabe? Infelizmente, a Covid-19 acometeu e levou ao óbito alguns desses amigos. Do meu conhecimento, 5 foram embora, né? Outros passaram pelo Covid, mas graças a Deus conseguiram superar nos hospitais de campanha. Mas eu acredito que a estatística é grande. Só que não é computado, não aparece, porque alguns têm documentos, outros não têm. O novo coronavírus chegou também à Toca de Assis e marcou a vida de alguns missionários. De uns 6 a 8 religiosos que pegaram o Covid-19, mas superaram, né? Só um irmão que não deu conta de superar. Irmão Simplício era um jovem consagrado, carioca, que estava em missão em Fortaleza, no Ceará. Ele contraiu o coronavírus enquanto se doava aos mais necessitados. O missionário faleceu em 29 de maio, depois de vários dias entubado. A notícia nos mexe porque é irmão, é vida. E é jovem, né? Jovem, morreu com 28 anos. Então mexe um pouco, mas acredite que também dá coragem. Então a vida da gente é essa doação. O irmão Simplício, ele, ao mesmo tempo que a gente parou por medo, ao mesmo tempo entendeu através da morte dele e da ressurreição, porque somos cristãos, acreditamos que a morte não para ali, da ressurreição, que a vida é essa, se lançar mesmo. Tá aí, que dom bonito que eles têm, né? No próximo bloco, nós vamos ver pessoas que se reinventaram para praticar a solidariedade.